Paguei toda a viagem de $17.500 em família para a Itália. Eram 10 pessoas e uma vila reservada só para nós. No dia do check-in, percebi que meu nome simplesmente não constava na reserva. Minha mãe apenas sorriu e comentou algo como: "Você é jovem demais para esse tipo de luxo, querido." Fingi concordar, mas assim que me afastei, cancelei a reserva completa. Congelei todos os cartões do grupo e saí do chat da viagem. Por volta da 1 da manhã, eles foram retirados do local ainda de chinelos, sem entender nada. Da varanda, assisti às malas sendo deixadas na chuva. Minutos depois, recebi um áudio. "Por favor, resolve isso." Enviei uma captura de tela em resposta. Saldo disponível: $0,01. Foram semanas organizando detalhes. Meus irmãos nem se preocuparam em confirmar os valores. Só mandaram mensagens como: "Você é demais, cara." Eu acreditava que dessa vez não teria erro, que seria uma lembrança bonita. Mas quando chegamos na recepção e a mulher me olhou com aquela expressão confusa, senti um arrepio. Disse que não havia nenhuma reserva em meu nome. Eu ri, achando que era um engano, e pedi para conferir de novo. Ela virou o monitor para mim, e lá estavam os nomes. Todos os membros da família, menos o meu. Olhei para minha mãe, ela parecia já saber. Sorriu daquele jeito frio, quase paciente, e soltou: "Você é jovem demais para esse tipo de luxo, querido." A forma como ela disse aquilo me atingiu de um jeito que nem sei explicar. Não foi o conteúdo, foi o tom. Como se eu fosse um intruso, alguém que tinha exagerado em se achar parte. Os outros ficaram em silêncio. Ninguém me defendeu, ninguém questionou. Eu apenas balancei a cabeça e disse que tudo bem, que talvez tivesse havido um erro no sistema, mas por dentro, alguma coisa desmoronou. Quando me afastei do grupo, fui até o estacionamento e sentei dentro do carro alugado. As mãos tremiam. Fiquei olhando o reflexo do painel, tentando entender se eu estava exagerando. Mas quanto mais pensava, mais percebia que aquilo não era um acidente. Eles tinham me apagado da reserva de propósito. Minha mãe sempre teve essa mania de ensinar lições. Quando eu era adolescente, ela tirava meu nome das listas de presentes da família para que eu aprendesse a ser grato. Quando entrei na faculdade, ela cancelou o cartão que usava para me ajudar com livros, dizendo que homem de verdade se vira. Sempre teve um jeito de me fazer sentir pequeno. Dessa vez, ela só fez o mesmo em escala maior. Peguei o celular, entrei no site de reservas e cancelei tudo. Um clique. Depois, entrei na conta compartilhada da viagem, onde todos tinham enviado as partes deles, e congelei os cartões. Tudo bloqueado. Na hora, senti uma mistura de medo e alívio. Medo pelo que viria, mas alívio por finalmente ter feito algo que me devolvesse algum poder. Saí do chat da família. Coloquei o celular no modo avião e dirigi até um hotel barato a uns 20 minutos dali. Pedi um quarto de frente para a estrada. Nada demais. Horas depois, perto da 1 da manhã, liguei o Wi-Fi e abri as mensagens. As notificações não paravam. Chamadas perdidas, mensagens, áudios, tudo. Um dos áudios da minha mãe começou com aquele tom de calma que ela usava quando queria parecer racional. Disse que tinham sido retirados do local por falta de pagamento, que estavam sem entender o que aconteceu. Pediu para eu resolver logo isso antes que vire uma vergonha. Olhei para a janela e vi ao longe a vila, ou melhor, as luzes dela, apagando aos poucos. A chuva caía fina, iluminada por faróis de carros que iam embora. Enviei uma captura de tela. O saldo da conta, $0,01. Depois deixei o celular na mesa e fiquei em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, eles precisavam de mim. E eu não sentia vontade nenhuma de atender. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cama, com o celular vibrando sem parar. Cada notificação parecia um pequeno tapa me lembrando do caos que eu tinha causado. Parte de mim queria desbloquear tudo e fingir que nada tinha acontecido. A outra parte, a que estava cansada de ser tratada como um garoto de favor, dizia para deixar rolar. Por volta das 3 da manhã, meu irmão mais velho, Mark, mandou um áudio curto. Disse que eu tinha passado dos limites, que a mãe estava chorando, que as crianças estavam assustadas. Eu quase ri. Era sempre o mesmo roteiro. Eles faziam algo cruel, depois me pintavam como o problema por reagir. Na manhã seguinte, pedi café e abri o laptop. Tinha dezenas de e-mails do site de reservas notificando os cancelamentos. Tudo confirmado, sem reembolso. Aquilo doía, mas era o preço da paz. Eu não ia deixar que aquele dinheiro fosse usado para me humilhar. Decidi sair. Peguei um trem para Florença, comprei um ingresso para um museu qualquer e fiquei andando entre turistas. Não conseguia prestar atenção em nada. Só pensava na expressão da minha mãe na recepção da vila. Aquela satisfação discreta que ela tinha ao me ver excluído. Era isso que eu não aguentava mais. No início da tarde, meu pai me ligou. A ligação durou 30 segundos. Ele disse apenas que eu precisava crescer e pedir desculpas. E desligou. Ele nunca foi de se meter. Sempre deixou que minha mãe decidisse o que era justo ou não. E eu sempre aceitei. Mas agora algo tinha mudado. Eu percebia que a relação deles comigo nunca foi sobre amor, mas sobre controle. Eu servia para preencher o papel de quem deve algo. O ingrato,
o rebelde. Se eu tentasse ser perfeito, eles só mudariam a regra. No meio do passeio, sentei num banco e abri o grupo da família de novo. Todos estavam lá, trocando mensagens frenéticas. Minha cunhada, Amanda, dizia que tinham conseguido um hotel de emergência. Minha mãe falava que eu precisava refletir sobre o estrago que causei. Nenhum deles parecia entender o que realmente tinha acontecido. Não foi um erro financeiro. Foi um limite emocional. Olhei a tela por um tempo, e antes de sair do grupo de novo, escrevi uma única frase. Agora vocês sabem como é ser deixado de fora. Depois desliguei o celular por 2 dias. Nos dias seguintes, fiz o que não fazia há muito tempo. Acordei sem ter que agradar ninguém. Tomei café devagar, sentei em praças, tirei fotos que nunca mandaria pra ninguém. Aos poucos, a culpa começou a diminuir. Não desapareceu, mas ficou suportável. Na noite do 3º dia, enquanto eu jantava sozinho, recebi uma mensagem inesperada de Emily, minha irmã mais nova. Ela nunca se metia nas brigas, mas dessa vez mandou algo diferente. Disse que sempre soube que minha mãe fazia aquilo de propósito, que ela mesma já tinha sido punida uma vez por mostrar mais carinho por mim do que devia. Aquilo me desmontou. Eu não sabia se acreditava, mas era a primeira vez que alguém da família me dizia algo parecido com empatia. Ela escreveu ainda que todos estavam voltando para os Estados Unidos mais cedo, e que minha mãe andava dizendo que eu precisava de terapia urgente. Sorri, sem saber se era tristeza ou ironia. Antes de dormir, fiquei olhando o teto e percebi que, pela primeira vez, eu não sentia medo do que minha mãe ia pensar. Eu só sentia distância. E uma parte de mim, bem no fundo, sabia que talvez fosse o começo de algo mais importante que vingança, independência. Mas quando acordei no dia seguinte, havia uma notificação diferente no meu e-mail. O nome dela estava no remetente. Assunto: você realmente quer cortar todos os laços? Meu estômago travou. Fiquei olhando o título do e-mail por quase 5 minutos antes de abrir. Não era comum ela escrever. Minha mãe sempre preferia ligar, mandar áudios longos ou enviar recados pelos outros. Um e-mail vindo dela significava que ela tinha pensado em cada palavra, e isso me assustava mais do que qualquer grito. O texto começava com formalidade. Olá, Daniel. Nem meu filho, nem querido. Só Daniel. Ela dizia que estava muito decepcionada, que eu havia envergonhado a família e comprometido a reputação de todos. No fim, vinha a pergunta: se eu realmente queria cortar todos os laços, ou se ainda havia esperança de reconciliação. Li e reli várias vezes. Era curioso como ela sempre transformava tudo em uma questão moral, como se o problema não fosse o que ela tinha feito, mas a minha reação. Eu estava cansado de viver dentro desse teatro onde o erro nunca era dela, só o meu excesso de sensibilidade. Fechei o laptop. Fiquei andando pelo quarto do hotel sem saber o que responder. Por um lado, queria dizer tudo. Jogar na cara dela cada humilhação que eu tinha engolido desde a infância. Por outro, sabia que isso só reforçaria o papel que ela esperava, o do filho explosivo e ingrato. Então, por enquanto, não respondi. No dia seguinte, fui até uma cafeteria perto da estação de trem. O lugar era pequeno, com cheiro forte de café queimado e vozes misturadas em vários idiomas. Enquanto esperava o pedido, abri o celular e vi que Emily tinha mandado mais mensagens. Disse que a mãe estava dizendo para todos os parentes que eu tinha um surto emocional e que estava internado em observação. Na hora, eu ri. Aquilo era tão absurdo que doeu. Minha própria mãe inventando uma internação para justificar a vergonha. Emily pediu desculpas, disse que não sabia o que fazer. Respondi que não precisava fazer nada, que às vezes o silêncio era a melhor forma de me proteger. Passei os dias seguintes em movimento. Peguei um trem para Veneza, depois para Milão. Dormi em hotéis baratos, com o mínimo de conforto. Queria ficar longe o bastante para não ser encontrado, mas perto o suficiente para ainda sentir que não tinha fugido de mim mesmo. Mas em cada cidade eu percebia algo estranho. A sensação de que o dinheiro e o controle sempre estiveram ligados à ideia de amor dentro da minha família. E que ao tirar isso deles, eu tinha tirado também o único tipo de vínculo que sabiam oferecer. Na noite de domingo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, sem pensar. Era a voz do meu pai. Ele parecia cansado, quase derrotado. Disse que estava ligando do aeroporto, que voltariam no dia seguinte, e que talvez fosse bom eu voltar a conversar com sua mãe antes que isso piore. Perguntei o que ele queria dizer com piorar, e ele apenas respondeu que ela já estava planejando algumas coisas legais em relação ao dinheiro da família. A ligação caiu antes que eu perguntasse o que exatamente isso significava. No dia seguinte percebi o que era. Todas as transferências que ela fazia para ajudar a pagar parte do meu empréstimo estudantil tinham sumido. A conta bancária mostrava saldo zerado. Ela tinha feito o mesmo que eu, só que de um jeito mais frio. Naquele momento, percebi que a guerra tinha começado, e que não era mais sobre dinheiro, mas sobre controle. Sentei na cama do hotel, abri o laptop
e comecei a escrever minha resposta ao e-mail dela. Cada palavra foi saindo com uma calma que eu não esperava. Eu não queria mais provar nada. Queria apenas deixá-la saber que eu não voltaria a ser o mesmo. Terminei com uma frase simples. Se cortar os laços é o preço para ter paz, então sim, é exatamente isso que eu quero. Enviei. Fechei o laptop, e pela primeira vez em anos, senti que o silêncio que viria depois não me assustava. Mas menos de uma hora depois, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Minha mãe sentada no banco de um carro, olhando diretamente para a câmera. A legenda dizia: "Vamos conversar pessoalmente." Fiquei olhando aquela foto por longos segundos, tentando entender se era real. A iluminação, o reflexo no vidro, o modo como ela segurava o celular, tudo parecia recente. E o mais inquietante era a legenda: "Vamos conversar pessoalmente." Ela estava na Itália. O coração disparou. Eu tinha saído de Milão naquela manhã e estava agora num hotel pequeno em Verona. Tentei pensar se eu havia postado algo, se alguém poderia ter dado pistas de onde eu estava. Nada. Eu tinha sido cuidadoso. Então, como ela sabia? Resisti à vontade de responder. Bloqueei o número e deixei o celular na mesa, mas passei o resto da noite sem conseguir parar de olhar para a porta. Aquela mulher sempre teve um talento para transformar qualquer encontro em uma forma de domínio, e eu sabia que, se a visse, ela me desmontaria. No dia seguinte, desci para tomar café. O gerente do hotel me chamou discretamente e perguntou se eu era o Sr. Daniel Crawford. Confirmei com hesitação. Ele disse que uma mulher havia passado mais cedo perguntando por mim, alegando ser minha mãe. Pediu o número do quarto, mas ele recusou. Disse que ela deixou um envelope. Meu estômago travou. Peguei o envelope. Fino, de papel caro, com o nome dela escrito em tinta azul. Subi para o quarto e abri. Dentro havia uma única folha, com uma mensagem escrita à mão. Você sempre quis ser tratado como adulto, então haja como um. Estou hospedada no Hotel Aurora, no centro. Se quiser resolver isso sem advogados, me encontre até amanhã. Por um momento, pensei em ignorar, mas o que ela mencionou, advogados, acendeu um alerta. Não era só drama familiar, era ameaça. E conhecendo minha mãe, ela seria capaz de tudo para preservar a imagem da família. Peguei o celular e liguei para Emily. Ela atendeu quase sussurrando. Disse que estava em casa e que a mãe não parava de falar em resgatar a reputação da família e tomar providências legais. Perguntei se sabia o que isso queria dizer. Emily hesitou, depois contou que a mãe estava tentando me tirar do testamento do avô e que já tinha falado com um advogado para revisar documentos onde meu nome aparecia. Eu não me importava com herança, mas o simbolismo disso doía. Era como se ela quisesse apagar minha existência. No fim do dia, decidi ir até o tal Hotel Aurora. Queria encerrar aquilo, nem que fosse para ouvir o pior. O lugar ficava no centro histórico, um prédio de fachada antiga com recepção silenciosa. Perguntei por ela, e o recepcionista disse que estava no restaurante do hotel. Quando entrei, vi-a sentada perto da janela com uma taça de vinho. Parecia tranquila, como se não tivesse acabado de destruir tudo entre nós. Ela me olhou e sorriu, aquele mesmo sorriso controlado que eu conhecia desde criança. Pediu para eu sentar. Disse, com a calma de quem lê uma lista de compras, que entendia minha reação exagerada, mas que agora precisávamos limpar nossa imagem. Falou que tinha conversado com alguns jornalistas locais para garantir que ninguém associasse a confusão na vila ao nome da família. Eu fiquei quieto. Só observava. Ela queria, mais uma vez, transformar o que aconteceu num problema de reputação, não de relação. Depois de alguns minutos, ela começou a chorar. Disse que tinha feito tudo isso por amor, que queria me ensinar a ser responsável. E quando tentou pegar minha mão, eu recuei. Disse apenas que amor não vinha acompanhado de humilhação. Ela ficou em silêncio. Depois, com o mesmo tom controlado de sempre, respondeu que eu ainda era muito imaturo para entender. Foi nesse momento que percebi que nada mudaria, que aquela mulher nunca admitiria nada, que pedir compreensão a ela era como gritar dentro de um poço. Levantei, deixei o envelope sobre a mesa com uma única nota dentro, o valor exato de um café, e disse que aquela seria a última vez que eu a veria. Quando saí do restaurante, minhas pernas tremiam. Eu não sabia se era medo ou libertação. Mais tarde, no caminho de volta para o hotel, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Emily. Ela está indo atrás de você. Disse que não terminou essa conversa. Olhei pelo retrovisor do táxi e juro que tive a sensação de ver um carro seguindo à distância. Mas talvez fosse só paranoia. Pedi para o motorista dar algumas voltas antes de me deixar no hotel. Eu sabia que podia estar imaginando coisas, mas não queria correr o risco de que ela realmente tivesse me seguido. Quando desci do carro, fiquei parado na calçada por um tempo, observando o movimento da rua. Nenhum carro parado, nenhuma figura familiar. Só turistas e o som abafado da chuva fina. Subi pro quarto e fechei todas as cortinas. Sentei na beira da cama com o celular na mão e fiquei olhando a última mensagem da Emily. Ela está indo atrás de você.
A frase ecoava na minha cabeça como uma ameaça, e ao mesmo tempo, como uma constatação de que aquela mulher simplesmente não sabia parar. Tentei raciocinar. O que exatamente ela queria? Ela já tinha me exposto, me excluído, me ameaçado com advogados. Agora o que restava? A única explicação possível era o controle. Ela não suportava a ideia de que eu tivesse agido sozinho, que tivesse mostrado que podia me virar sem ela. Por volta da meia-noite, alguém bateu na porta do quarto. 3 toques curtos, depois, silêncio. Meu corpo travou. Olhei pelo olho mágico. Era o gerente do hotel. Abri devagar. Ele explicou que uma mulher havia deixado algo para mim na recepção e insistido que fosse entregue em mãos. Era outro envelope. Fechei a porta e o abri com cuidado. Dentro havia uma carta curta e uma foto. A carta dizia: "Você sempre reage, nunca conversa. Não fuja dessa vez. Amanhã às 10 no café da estação. Se não vier, eu volto para os Estados Unidos e encerro tudo de vez. M." A foto era de quando eu tinha uns 8 anos. Estávamos em uma praia, ela me segurando pela mão. Lembrei exatamente desse dia. Não pelo momento feliz, mas porque foi o dia em que eu perdi um brinquedo caro. E ela me obrigou a procurar por horas, dizendo que homens não desperdiçam o que os outros pagam. Guardei a foto na carteira. Não sei porquê. Talvez por ainda não conseguir desligar completamente. Na manhã seguinte fui até o café. Cheguei antes da hora. Escolhi uma mesa no canto de onde podia ver a entrada. Às 10 em ponto, ela apareceu. Mesma postura impecável, roupas caras, rosto controlado, sentou-se na minha frente e começou a falar sem rodeios. Disse que tinha repensado tudo e que talvez tivesse exagerado, mas que eu também precisava mostrar arrependimento. Que se eu pedisse desculpas publicamente, mesmo que de forma simbólica, ela resolveria tudo com o advogado e voltaria a me incluir nos assuntos de família. A calma com que ela falava era quase assustadora. Parecia que nada tinha acontecido. Como se eu tivesse sido apenas um funcionário que cometeu um erro e agora precisava corrigir. Eu respirei fundo e perguntei o que ela queria dizer exatamente com publicamente. Ela explicou. Um post, uma foto com legenda, algo que mostrasse que estava tudo bem, que eu havia aprendido. Naquele instante percebi o que aquilo era. Não era sobre família. Era sobre imagem. Ela queria apagar o conflito, não resolvê-lo. Respondi apenas que não faria isso. Que eu não devia desculpas a ninguém. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois riu. Uma risada curta, seca, sem humor. Disse que eu não fazia ideia das consequências que estava criando. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela levantou e saiu. Fiquei ali, imóvel, observando a porta balançar com o vento. Mais tarde, quando voltei ao hotel, vi várias chamadas perdidas de números desconhecidos. E uma mensagem da Emily. A mãe disse que você a ameaçou no café, que ela tem provas. Fiquei sem ar. Abri o e-mail e vi uma notificação. Uma denúncia formal, assinada por um advogado alegando comportamento agressivo e instável durante o encontro. Ela estava construindo uma narrativa. E eu sabia exatamente onde aquilo ia parar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado no chão do quarto, de costas para a parede, com o laptop aberto e o e-mail do advogado ainda na tela. As palavras comportamento agressivo e instável me atravessavam como se estivessem sendo repetidas em voz alta dentro da minha cabeça. Ela sempre soube como virar a história ao contrário, quando eu era adolescente e ela me trancava no quarto para me fazer refletir. Se alguém perguntasse o motivo, ela dizia que eu tinha crises que era difícil de lidar. Agora fazia o mesmo, só que com documentos e testemunhas. Fechei o laptop e liguei para Emily. Era madrugada nos Estados Unidos, mas ela atendeu. Disse que a mãe tinha voltado naquela tarde e que desde então andava repetindo a história de que eu a intimidei. Emily soava exausta. Falou que ninguém acreditava nela quando tentava explicar o outro lado. E que o pai só pedia pra não se envolver. Perguntei o que exatamente a mãe planejava fazer. Emily hesitou. Depois disse que ela falava em conseguir uma medida restritiva, preventiva, só pra mostrar que não se brinca com ela. Meu corpo gelou. Eu estava a milhares de quilômetros, mas já me sentia encurralado. Passei o resto da madrugada escrevendo tudo que lembrava. Cada mensagem, cada data, cada ação. Tirei capturas de tela, salvei conversas, organizei e-mails. Não por vingança, mas por medo do que ela poderia fabricar. No dia seguinte, fui até o consulado americano em Milão. Expliquei parte da situação de forma cautelosa, dizendo que havia um conflito familiar e que eu temia uma denúncia falsa. O funcionário foi educado, mas deixou claro que nada poderia ser feito até que houvesse algo oficial. Disse apenas para manter contato e guardar provas. Voltei para o hotel com uma sensação estranha. Era como se minha própria história tivesse saído das minhas mãos. Eu já não controlava mais o que os outros acreditariam. Durante os dias seguintes, a situação ficou pior. Meus primos começaram a me mandar mensagens, perguntando o que eu tinha feito com a tia Margaret. Um deles escreveu que eu precisava me tratar. O grupo da família virou uma corrente de fofocas, cada um reescrevendo os fatos ao seu modo. Emily era a única que ainda falava comigo.
Ela me mandava prints das conversas e me dizia para não responder que a mãe estava provocando de propósito. Mas eu sentia que o cerco estava se fechando. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era um número italiano. Do outro lado, uma voz masculina, em inglês, se apresentou como advogado da minha mãe. Disse que ela havia instruído a formalização da queixa e que eu receberia a notificação oficial em breve. Perguntei qual era o motivo da denúncia. E ele respondeu com frieza: conduta ameaçadora e danos emocionais. Quando a ligação terminou, fiquei alguns minutos em silêncio. Depois comecei a rir. Um riso nervoso, sem graça. Eu estava sendo acusado de ter causado dano emocional à mulher que passou a vida inteira me ferindo. No fim da tarde, desci até a recepção para pegar uma encomenda que o hotel havia recebido em meu nome. Era uma caixa pequena, sem remetente claro. Abri ali mesmo. Dentro, havia um papel dobrado e um item que me fez parar de respirar. Minha antiga pulseira de couro. Aquela que ela tinha jogado fora anos atrás, quando disse que eu parecia um mendigo usando isso. O bilhete dizia apenas: família é para sempre, mesmo que você tente apagar. Naquele momento, entendi que ela não ia parar. Não porque queria justiça, mas porque precisava me manter dentro da órbita dela, nem que fosse por ódio. Sentei no chão do lobby, com a pulseira na mão, e percebi que aquilo não era mais uma disputa familiar. Era uma história de alguém que nunca suportou perder o controle. E eu sabia que, se não encontrasse uma forma de encerrar isso de vez, ela me arrastaria junto. Na manhã seguinte, acordei com o som do celular vibrando sem parar. Era Emily. Atendi antes mesmo de abrir os olhos. Ela parecia chorando, a voz trêmula. Disse que a mãe tinha publicado algo no Facebook. Um texto longo, cheio de indiretas, mas com informações suficientes para que qualquer pessoa da família entendesse que era sobre mim. Pedi para ela ler. As palavras pareciam calculadas. Falavam de um filho ingrato, emocionalmente instável, que usou o dinheiro da família para manipular e destruir. No fim, ela escrevia que estava em paz por finalmente cortar laços com alguém que não sabe o que é amor verdadeiro. A publicação já tinha centenas de reações e comentários. Primos, tios, amigos de igreja, todos elogiando a coragem dela. Alguns diziam que era triste, mas necessário. Eu não consegui dizer nada. Fiquei ali, com o celular colado ao ouvido, ouvindo Emily tentar me consolar. Ela repetia que as pessoas acreditavam nela, que sabiam que a mãe era controladora. Mas no fundo eu sabia. Ninguém quer comprar briga com alguém tão convincente. Desliguei e fiquei olhando pro teto. Por mais que eu tentasse racionalizar, doía. Não era só o texto. Era o tom. Ela tinha feito parecer que eu era o vilão de uma história que ela mesma escreveu. No fim do dia decidi sair. Precisava respirar. Andei pelas ruas de Verona até escurecer, tentando pensar no que fazer. Quando voltei pro hotel, o recepcionista me entregou uma carta registrada. Remetente: Margaret Crawford. Abri no corredor mesmo. Era uma cópia da notificação formal. A acusação era oficial: conduta abusiva e intimidação psicológica durante encontro familiar no exterior. Ela realmente tinha feito. Na parte inferior, havia a assinatura do advogado dela. E uma observação: o Sr. Daniel Crawford deverá evitar contato direto, inclusive digital, sob pena de ampliação do processo. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu não podia nem responder. Se eu tentasse me defender diretamente, ela usaria isso como prova de comportamento insistente. Sentei na cama, abri o laptop e comecei a procurar ajuda. Encontrei um escritório jurídico internacional que atendia americanos no exterior. Mandei um e-mail detalhando tudo. Pouco depois recebi resposta. Um advogado chamado Patrick Stevens concordou em me atender por videochamada no dia seguinte. Na manhã seguinte falei com ele. Expliquei tudo, desde a reserva da vila até as acusações. Ele ouviu em silêncio. Depois disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Ela está construindo uma narrativa, mas se você reagir de forma emocional, ela vence. O melhor que você pode fazer é documentar tudo e desaparecer da história dela. Desaparecer. Era isso. Eu não precisava vencer. Só precisava sair do alcance dela. Passei o resto do dia planejando o retorno para os Estados Unidos. Comprei a passagem, mas não avisei ninguém. Nem Emily. Não queria colocá-la em risco. Na noite anterior ao voo, deixei o hotel e fui andar até a ponte Castelvecchio. O vento estava frio. E por um instante, me perguntei se eu estava certo em fugir, se não seria covardia. Mas logo percebi que aquilo não era fuga, era sobrevivência. Peguei a pulseira de couro que ela havia mandado e a joguei no rio. Fiquei observando até desaparecer na correnteza. Quando voltei pro quarto, havia uma nova mensagem de número desconhecido. Ainda dá tempo de consertar tudo. Você não entende o que está fazendo. Não respondi. No dia seguinte, embarquei. Durante o voo, vi o sol nascer pela janela e senti uma estranha mistura de alívio e vazio. Era como se uma parte de mim tivesse finalmente se desligado de um ciclo que durava a vida inteira. Mas quando pisei em solo americano, havia alguém me esperando na área de desembarque.
Um homem de terno escuro segurando uma pasta com meu nome. O homem estava parado logo depois da área de desembarque, imóvel, como se já soubesse exatamente onde eu sairia. Tinha aparência neutra, cabelo curto, expressão impassível. Quando ergueu a pasta, li claramente meu nome. Daniel Crawford. Por um instante, pensei em simplesmente passar reto, fingir que não era comigo, mas ele me chamou, com uma voz baixa, firme, profissional demais para ser apenas coincidência. Disse que era do escritório Stevens and Price, o mesmo do advogado com quem eu tinha falado por vídeo. A tensão no meu peito diminuiu um pouco. Ele se apresentou como assistente jurídico de Patrick Stevens e disse que estava ali para me entregar documentos relativos ao caso. Assinei o recibo e ele me entregou um envelope grosso. Antes de sair, comentou que meu advogado queria falar comigo o mais rápido possível. Perguntei se era urgente, e ele respondeu apenas: depende do que você considera destrutivo. Fui até um café no saguão do aeroporto e abri o envelope. Dentro havia cópias das notificações e um novo documento, datado de 2 dias atrás. Era uma petição de liminar, assinada pela minha mãe, pedindo que o tribunal congelasse uma conta bancária conjunta que ainda constava no nome dela e no meu. A mesma conta usada para os pagamentos da viagem. Ela queria provar que eu utilizei os fundos de maneira irregular. Basicamente que eu roubei meu próprio dinheiro. Liguei imediatamente para Patrick. Ele atendeu de forma calma, mas direta. Disse que já tinha visto o processo e que aquilo era puro teatro jurídico, mas que precisávamos responder rápido. Perguntou se eu ainda tinha comprovantes das transferências, e eu confirmei. Ele pediu para enviar tudo imediatamente. Enquanto eu organizava os arquivos, percebi algo. O pedido de bloqueio da conta não era apenas sobre dinheiro. Era uma forma de me prender administrativamente, me manter ligado a ela por meio do tribunal. Mesmo longe, ela ainda queria me controlar. Nos dias seguintes, Patrick cuidou dos trâmites legais. Disse que as chances de ela conseguir algo eram baixas, mas que o processo podia demorar. Enquanto isso, eu tentava reconstruir a rotina. Fiquei num pequeno apartamento alugado em Denver, longe de todo mundo. Mas mesmo à distância, as notícias chegavam. Emily me mandava prints de novos posts da mãe. Frases vagas, quase enigmáticas, mas sempre direcionadas a mim. Algumas pessoas confundem liberdade com ingratidão. Filhos perdidos, às vezes precisam perder tudo para se encontrar. Cada publicação vinha acompanhada de comentários apoiando, consolando, elogiando a força de mãe. Eu já nem sentia raiva, só cansaço. Um dia, Emily me mandou uma mensagem curta. Ela descobriu onde você está. Meu corpo travou. Perguntei como. E Emily explicou que alguém da família, sem querer, comentou numa conversa sobre eu estar bem em Denver. 2 horas depois, minha mãe postou uma foto genérica de montanhas nevadas com a legenda: o frio faz a gente pensar melhor. Naquele momento, percebi que ela não precisava me encontrar fisicamente. Bastava que eu soubesse que ela sabia. Era o suficiente para me deixar em alerta, para me lembrar que ainda estava sob o olhar dela. Dias depois, recebi um e-mail de Patrick com o assunto: atualização do caso. Abri e li. A senhora Crawford retirou a denúncia formal, mas deixou uma declaração pública anexada ao processo. Recomendo não reagir. Qualquer contato pode reabrir o caso. Abri o anexo. Era uma carta assinada por ela, dizendo que me perdoava, que apesar de tudo ainda me amava, e esperava que um dia eu entendesse o quanto ela tentou proteger a família de mim mesmo. Eu li aquelas palavras e senti o mesmo vazio de sempre. O tipo de paz falsa que ela usava para encerrar um ataque e preparar o próximo. Apaguei o e-mail, fechei o laptop e fui até a varanda. A cidade estava silenciosa, com luzes frias refletindo na neve. Pensei em tudo que tinha perdido. Dinheiro, reputação e a pouca confiança que eu ainda tinha em laços de sangue. Mas ao mesmo tempo, havia uma leveza diferente. Pela primeira vez, não senti vontade de responder. Não havia mais nada para discutir. Ainda assim, antes de dormir, deixei o celular carregando e notei uma nova notificação no topo da tela. Solicitação de mensagem. Margaret Crawford quer se reconectar com você no Messenger. Eu fiquei olhando para aquilo por minutos. E então, finalmente, apertei excluir. No instante em que confirmei, senti o coração desacelerar. Pela primeira vez, talvez, eu realmente tivesse cortado o laço. Mas 2 dias depois, quando fui ao banco resolver a questão da conta congelada, o gerente me chamou discretamente para uma sala reservada. Na tela do sistema, havia uma transferência recente, feita por ela. Valor: $17.500. Descrição: para que ele nunca esqueça. Fiquei olhando a tela do computador do gerente sem conseguir reagir. O mesmo valor. Exato. $17.500. O dinheiro da viagem. Perguntei se aquela transferência tinha sido feita direto da conta dela. Ele confirmou. Disse que o depósito era legítimo, sem restrições. Eu podia usá-lo se quisesse. Mas o detalhe que me fez estremecer foi a descrição: para que ele nunca esqueça. Saí do banco em silêncio. Do lado de fora, a neve caía fina,
derretendo no asfalto. Peguei o celular, abri o aplicativo e confirmei. O dinheiro estava mesmo lá. Nenhum erro. Nenhum bloqueio. Era óbvio que não se tratava de generosidade. Aquilo era uma armadilha. Minha mãe sempre usou o dinheiro como uma extensão do controle. E agora, depois de tudo, ela me entregava o valor exato da ferida. Como se dissesse: você pode ir, mas nunca vai sair debaixo da minha sombra. Voltei pro apartamento e fiquei andando em círculos. Pensei em devolver, doar, congelar a conta, qualquer coisa que me fizesse não ver aquele número ali. Mas o simples fato de o dinheiro estar no meu nome significava que ela ainda tinha poder sobre minha reação. No fim da tarde, recebi uma mensagem de Emily. Ela falou comigo. Disse que te mandou um presente, que agora tudo está quitado. Respondi apenas que tinha recebido, mas não sabia o que fazer. Emily pediu para eu não devolver. Disse que a mãe provavelmente estava esperando exatamente isso, para poder me acusar de novo, de algo novo. Eu sabia que ela tinha razão. Durante os dias seguintes, tentei ignorar a situação. Continuei trabalhando remotamente, evitando redes sociais, cortando qualquer contato com o sobrenome Crawford. Mas era impossível não pensar naquilo. O dinheiro virou um lembrete vivo de tudo o que eu ainda não conseguia enterrar. Numa noite de domingo, enquanto revisava relatórios, recebi uma ligação inesperada. Número americano, mas não salvo. Atendi. Silêncio por alguns segundos, depois uma respiração que eu reconheceria em qualquer lugar. Era ela. Disse apenas: você pode fingir que venceu, Daniel, mas tudo que você é veio de mim, até o jeito como me odeia. Antes que eu respondesse, desligou. Fiquei parado com o celular colado na orelha, ouvindo o nada, e percebi algo cruel. Ela não precisava mais estar perto. Bastava uma frase para bagunçar tudo outra vez. No dia seguinte, procurei Patrick. Expliquei sobre a transferência, a ligação, e perguntei se havia alguma forma legal de impedir contato. Ele me ouviu com atenção e respondeu: você não precisa processá-la para vencer. Precisa sumir dela. Mudar conta, nome, endereço, tudo, deixar de ser o Daniel que ela conhece. A ideia parecia absurda no início. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Minha vida inteira tinha girado em torno de reagir a ela, tentando provar, explicar, me justificar. E agora, talvez o verdadeiro rompimento fosse o desaparecimento. Passei a semana resolvendo detalhes. Encerrei a conta, fiz a transferência dos $17.500 para uma instituição de caridade infantil com o recibo em nome dela. No campo de mensagem escrevi apenas: para que ele nunca lembre. Depois disso, fechei o computador, cancelei meu número antigo e comprei uma passagem só de ida para Seattle. Nenhum plano, nenhum aviso. Quando o avião decolou, senti um peso sair do corpo. Não era alívio total. Ainda havia resquícios dela em tudo, mas pela primeira vez, o barulho do motor me pareceu mais alto do que a voz dela dentro da minha cabeça. Cheguei em Seattle numa noite fria. Peguei um táxi, aluguei um pequeno quarto e decidi começar do zero. Usei outro sobrenome, abri nova conta, novo e-mail, novo número. Era como apagar uma versão inteira de mim. Mas na terceira noite, quando voltei do mercado, encontrei um envelope preso na porta do quarto. Nenhum remetente. Dentro havia apenas uma folha. Uma única frase escrita a caneta azul. Você pode mudar o nome, Daniel, mas eu sempre vou saber quem você é. Fiquei parado diante da porta, o envelope ainda aberto na mão, sentindo as pernas enfraquecerem. Não havia assinatura nem endereço. Nada além daquela frase escrita na mesma caligrafia precisa da minha mãe. O mesmo D, ligeiramente inclinado que ela sempre fazia nas anotações da casa. Fechei a porta com cuidado, travei a tranca e fiquei ali, encostado, tentando respirar. Eu estava em outro estado, com outro nome, outro número. E mesmo assim, ela tinha me encontrado. Abri o laptop e entrei nas câmeras de segurança do prédio. A portaria era simples. Só uma entrada principal, sem gravação noturna. Perguntei ao funcionário do turno se alguém tinha deixado algo para mim. Ele respondeu que por volta das 9, uma mulher alta, de casaco claro, havia perguntado qual era o apartamento do novo inquilino do quarto 12. Disse que ela falava com sotaque, talvez americano. Não precisei de mais detalhes. Voltei pro quarto, sentei na cama e fiquei olhando o bilhete. A caligrafia podia ser forjada, mas a escolha das palavras, eu sempre vou saber quem você é, era tipicamente dela. Um jeito frio, calculado, sem uma única emoção aparente, mas com veneno em cada sílaba. Peguei o celular e liguei para Emily pela primeira vez usando o novo número. Quando ela atendeu, soava assustada. Disse que a mãe estava mais calma, que parecia ter desistido de tudo. Eu contei sobre o bilhete. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu: Daniel, acho que não foi ela. Perguntei o que queria dizer com isso. Emily explicou que desde que eu sumira, minha mãe andava se vangloriando de ter encerrado o assunto. Disse que tinha doado o mesmo valor da viagem para caridade, exatamente como eu havia feito, e mostrava o recibo para todo mundo. Ela parecia satisfeita demais para ter vindo atrás de mim pessoalmente.
A hipótese me confundiu. Se não fosse ela, quem mais saberia onde eu estava? Nos dias seguintes, comecei a observar pequenos sinais. Uma chamada perdida de número bloqueado. Um carro parado em frente ao prédio por mais de 1 hora. Uma mensagem anônima no meu e-mail novo com o assunto. Você escolheu bem Seattle. Procurei Patrick novamente e contei tudo. Ele sugeriu que talvez alguém da família tivesse vazado minhas informações sem perceber. Talvez um primo, um funcionário do banco, qualquer pessoa com acesso a registros. Recomendou que eu mudasse de endereço outra vez. A ideia de recomeçar do zero, de novo, me deixou exausto, mas era a única forma de manter distância. Antes de sair da cidade, decidi enviar uma última mensagem para Emily. Escrevi: se ela perguntar, diga que eu estou bem. Não diga onde, e se alguém te mostrar qualquer coisa escrita por mim, é falsa. Ela respondeu poucos minutos depois: eu só quero que você tenha paz. E... Daniel, sobre aquele bilhete, eu nunca te contei, mas mamãe tinha cópias das suas assinaturas e letras. Costumava treinar a caligrafia de todos nós, para fins de emergência. Eu não duvidaria de nada. Fechei os olhos e senti o corpo inteiro arrepiar. Aquilo fazia sentido demais. Ela podia ter deixado o bilhete, só para me fazer duvidar se era real ou não. Esse era o jogo dela. Me manter sempre confuso, alerta, cansado. No dia seguinte, saí de Seattle. Peguei um ônibus para Portland, onde aluguei um estúdio pequeno, sem contrato longo. Apaguei o histórico do celular e comprei outro chip. Durante semanas, consegui viver em silêncio. Nenhum contato, nenhuma mensagem. Comecei a dormir melhor, a sentir que talvez estivesse finalmente escapando da teia. Mas numa manhã, enquanto tomava café, o porteiro bateu a porta com uma correspondência. Disse que tinha sido enviada por engano, mas trazia meu nome completo, o antigo. Era um envelope pardo, com selo de Denver. Dentro, havia uma única folha de papel timbrado, a logo do escritório Stevens and Price, e uma nota, escrita à mão. O caso foi encerrado. Sua mãe faleceu há 2 semanas. Fiquei imóvel. O ar pareceu sair do quarto inteiro. O texto continuava. Ela deixou um testamento simples. Uma única herança em seu nome, instruções pessoais, documento anexo. Debaixo da carta, um envelope menor, selado com cera vermelha. No verso, apenas uma frase: leia quando estiver pronto para entender o que eu fiz por você. Fiquei um bom tempo olhando aquele selo vermelho, sem coragem de romper. Eu já tinha jurado nunca mais abrir nada vindo dela. Mas a ideia de que fosse a última coisa, um fechamento definitivo, me deixou paralisado. Sentei no chão, com o envelope nas mãos. Pensei no que Patrick tinha dito. Sobre como ela transformava tudo em controle. Mesmo morta, ela ainda estava me conduzindo. A curiosidade que ela sempre soube despertar era a última armadilha. Demorei quase 1 hora até decidir abrir. Dentro havia 2 folhas dobradas com precisão e um pequeno pendrive preso com fita adesiva. A primeira folha era datilografada. Reconheci o estilo formal do escritório. Dizia que minha mãe, Margaret L. Crawford, deixava uma mensagem pessoal que deveria ser entregue somente a mim, sem cópias. A segunda folha era escrita à mão. A caligrafia era dela. Precisa, limpa, sem borrões. Daniel, se você está lendo isto, é porque finalmente não tenho mais como falar com você. E talvez isso seja o único jeito de me ouvir de verdade. Você sempre acreditou que eu queria te controlar, mas o que nunca entendeu é que eu só queria impedir que você se tornasse o que vi no seu pai. Ele nunca soube se conter. O orgulho destruiu cada laço que tinha. Eu tentei evitar que você repetisse isso. A viagem foi um teste. Você precisava provar que podia agir com equilíbrio, não com impulsividade. Em vez disso, fez exatamente o que eu temia. Cancelou tudo, nos humilhou e destruiu o nome da família. Ainda assim, eu te perdoei. Sempre perdoei. Mesmo quando você dizia me odiar, eu via um menino tentando entender o amor do jeito que conseguia. Se quiser saber o resto, conecte o pendrive. M. Fiquei olhando aquelas linhas e senti o estômago virar. A palavra teste me fez estremecer. Tudo nela girava em torno de provar algo. Não existia carinho sem condição. Coloquei o pendrive no laptop com cuidado, como quem mexe numa bomba prestes a explodir. Dentro havia um único arquivo de vídeo. Dei play. A imagem tremia um pouco, mas logo estabilizou. Ela estava sentada na poltrona do escritório de casa. Roupas claras, rosto cansado. Parecia mais velha do que eu lembrava. Ela começou a falar devagar, olhando direto para a câmera. Disse que não esperava perdão, mas queria explicar que o dinheiro da viagem vinha de um fundo que o pai havia deixado e que eu não deveria tê-lo tocado sem permissão dela. Que cancelar tudo havia sido a confirmação de que o sangue Crawford continuava impulsivo e destrutivo. Em seguida, a voz dela mudou de tom, mais calma, quase maternal. Mas Daniel, eu entendi tarde demais que você só queria ser visto. Eu passei a vida tentando te moldar e esqueci que você só queria existir. Isso foi o meu erro. Ela respirou fundo e continuou. A herança não é dinheiro.
É uma carta de desligamento. Eu deixei ordens para que, legalmente, você seja removido de qualquer bem, documento ou propriedade vinculada ao meu nome. Agora você está livre. De verdade. E se um dia me odiar menos, talvez perceba que isso era o único presente que eu sabia dar. O vídeo terminou com ela olhando para a câmera em silêncio por alguns segundos. Depois, um leve sorriso. Não de paz, de satisfação. Fechei o laptop e fiquei imóvel. O coração batia devagar, mas cada batida parecia um golpe. Ela tinha me libertado do jeito dela, apagando minha existência. Nos dias seguintes, o advogado confirmou tudo. O testamento era simples, direto. Eu não devia nada, mas também não herdava nada. Nenhum vínculo, nenhum direito, nenhum resto. Em teoria, era o que eu sempre quis. O corte total. Mas na prática, era como se ela tivesse conseguido o último controle. Decidir até a forma do meu fim dentro da história dela. Guardei o pendrive numa gaveta, sem coragem de jogar fora. E pela primeira vez em meses, chorei. Não de raiva, nem de culpa. Era um choro silencioso, sem força. Um tipo de luto que não era por ela, mas pelo que eu nunca tive. Quando finalmente consegui dormir, sonhei com a casa antiga. A porta estava aberta. E ela me chamava pelo nome, não gritando, não mandando, só chamando. Acordei suando, com uma sensação estranha, uma mistura de saudade e medo. E sobre a mesa, onde eu tinha deixado o pendrive fechado na noite anterior, havia um novo bilhete. Mesma caligrafia. Agora que acabou, Daniel, o que você vai fazer sem alguém para culpar? Quando vi o bilhete sobre a mesa, o ar simplesmente sumiu dos meus pulmões. Eu morava sozinho, a porta trancada, sem visitas. O pendrive estava exatamente onde eu tinha deixado, mas o bilhete, aquele pedaço de papel dobrado com a mesma caligrafia, não existia na noite anterior. Peguei o papel com as mãos tremendo. A tinta ainda parecia fresca. O mesmo tom azul escuro das canetas que minha mãe usava, aquelas Parker antigas que ela guardava num estojo de couro. Agora que acabou, Daniel, o que você vai fazer sem alguém para culpar? Sentei na cama, sem piscar. Eu não sabia se era coincidência, se alguém estava tentando me assustar, ou se a voz dela ainda me perseguia mesmo morta. No fundo, eu sabia. Minha mãe tinha deixado pessoas, rastros, instruções. Esse tipo de controle não morre junto com quem o pratica. Liguei para Patrick, o advogado, tentando manter a voz firme. Expliquei o que aconteceu, o bilhete, a letra, o pendrive. Ele pediu para eu enviar uma foto, mas também sugeriu algo que me gelou. Daniel, há chances de alguém ter acesso físico ao seu apartamento. Troque as fechaduras. E se tiver condições, saia daí por alguns dias. Passei o resto do dia empacotando o básico. Peguei um hotel barato do outro lado da cidade. Antes de sair, tirei fotos de tudo, até da posição dos objetos, para ter certeza de qualquer mudança quando voltasse. No hotel, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. O silêncio era pesado. Pensei em tudo que ela tinha feito. Os testes, as manipulações, o testamento. A vida inteira eu tinha tentado entender o que ela queria de mim. E mesmo agora, depois da morte, eu ainda estava tentando decifrar sinais. De madrugada, o telefone do quarto tocou. O som me fez pular da cama. Atendi devagar, sem dizer nada. Silêncio. Depois uma respiração baixa, quase imperceptível. E então uma voz, rouca, idêntica demais para ser coincidência. Eu te avisei, Daniel. O silêncio também é escolha. O corpo inteiro congelou. Fiquei ouvindo aquela respiração por uns 10 segundos antes de desligar. Chamei a recepção, pedi para rastrearem a ligação. O atendente disse que não havia registro de chamadas externas. Na manhã seguinte, voltei pro apartamento. Tudo parecia igual, exceto o pendrive. Ele estava conectado no laptop, e o vídeo que antes terminava com o sorriso dela, agora tinha uma continuação. A imagem estava mais escura, como se gravada em outro momento, mas era a mesma sala, a mesma poltrona. Ela olhava para a câmera com um tom mais severo. Se você ainda está assistindo, é porque não entendeu. A única coisa que te prendeu a mim não foi o controle, foi o medo de quem você é sem mim. A tela escureceu. Fechei o laptop, o corpo inteiro tremendo. Não sabia mais o que era real. Liguei para Emily com voz trêmula. Ela chorava do outro lado. Disse que tinha recebido uma cópia do mesmo vídeo, entregue por correio sem remetente, e junto, um bilhete idêntico ao meu. Agora que acabou, o que você vai fazer sem alguém para culpar? Nem eu nem ela conseguimos falar por alguns segundos. Emily respirou fundo e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela não queria nos deixar em paz, Daniel. Ela queria que a gente continuasse existindo através dela, e está conseguindo. Desligamos sem encerrar. Ficamos apenas no silêncio. Nos dias seguintes, contratei uma empresa para trocar fechaduras, revisar câmeras, rastrear correspondências. Nada estranho foi encontrado. Nenhum rastro de invasão, nenhuma impressão digital. Mesmo assim, comecei a acordar de madrugada, com a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. O psicólogo que Patrick indicou dizia que era trauma, projeção,
Que eu ainda estava vivendo sob o mesmo ciclo de vigilância que ela criou. Talvez fosse isso. Talvez não. Um mês depois, mudei mais uma vez. Agora para Chicago. Novo endereço, novo número, novo nome no contrato. Nenhum contato com a família. Até que certa manhã, recebi uma ligação do hospital de Denver. A funcionária disse que eu constava como responsável administrativo por uma internação antiga de Margaret Crawford e que havia um armário em nome dela que precisava ser esvaziado. Pedi que descrevesse o conteúdo. Ela hesitou e respondeu: apenas uma caixa. E está endereçada ao senhor, Daniel. Fiquei em silêncio. Ela perguntou se queria que enviassem pelo correio. Respirei fundo e disse que não. Eu mesmo iria buscar. Viajei para Denver 2 dias depois, num voo silencioso, daqueles em que o som da turbina parece o único pensamento possível. Enquanto o avião pousava, senti o corpo pesar. Aquela cidade carregava tudo o que eu queria deixar para trás. A casa onde cresci, o colégio, os natais em que eu tentava adivinhar o humor da minha mãe antes de abrir a boca. Peguei um carro alugado e fui direto para o hospital. O prédio era antigo, cinza, com corredores longos e cheiro de desinfetante. Na recepção, uma funcionária me entregou um formulário para assinar. Disse que o armário de pertences estava guardado no subsolo, sala 3B. O funcionário da manutenção me acompanhou até lá. O corredor era estreito, quase sem iluminação. No canto da sala, entre caixas de metal e armários numerados, havia uma caixa de papelão com o nome M. Crawford, rabiscado a caneta azul. Fiquei parado alguns segundos antes de tocá-la. Quando finalmente abri, vi que não havia nada de valor. Um caderno de capa preta, uma pasta de couro e uma pequena caixa de música quebrada. Nenhum testamento, nenhum documento extra, nada que explicasse as últimas mensagens. O caderno estava cheio de anotações. As primeiras páginas pareciam registros médicos, consultas, remédios, horários. Depois, os textos começaram a mudar de tom. Eram fragmentos de pensamentos, quase cartas, alguns endereçados a mim. Outros, sem nome. Ele não entende que controle é o outro nome do cuidado. Se eu soltar, ele cai. Não posso deixá-lo acreditar que é livre se a liberdade o destrói. Folheei rápido. As últimas páginas estavam em branco, exceto por uma única frase, escrita com força, a tinta quase rasgando o papel. Se ele encontrar isso, é porque escolheu olhar para trás. Fechei o caderno. A pasta de couro continha documentos velhos, cópias de certidões, contratos, correspondências bancárias. Mas no fundo dela havia algo diferente. Uma foto. Era de mim e dela, tirada em frente à casa antiga. Eu devia ter uns 12 anos. Atrás, uma dedicatória em letra firme. Nunca se esqueça de quem te moldou. A mesma frase. O mesmo padrão. Sempre o lembrete de posse, disfarçado de afeto. Saí do hospital com a caixa nos braços. A funcionária perguntou se eu queria deixar os objetos ali, mas respondi que não. Talvez fosse masoquismo, mas eu precisava encerrar essa história com as próprias mãos. No hotel, espalhei tudo sobre a cama, o caderno, a pasta, a foto, e percebi algo. Dentro da caixa de música, havia um pequeno papel dobrado, quase invisível. Abri, era uma senha. Uma sequência de números e letras, com o nome de um e-mail que eu nunca tinha visto antes. mlcprivateoutlook.com. Tentei acessar de curiosidade. A conta ainda existia. Usei a senha. Funcionou. Dentro da caixa de entrada havia apenas um rascunho, salvo 2 dias antes da morte dela. Nenhum destinatário. Assunto. Se ele quiser entender. Corpo. Daniel, se você chegou até aqui é porque finalmente me perdoou o suficiente para procurar. Eu passei a vida te protegendo do que o seu pai te deixaria ser. Ele não morreu. Ele fugiu. E tudo que fiz foi esconder isso de você. Há um endereço em Chicago. 2140 W, Grand Ave. Ele mora lá. Ele sempre soube de você. Eu só impedi o contato. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Meu pai, vivo, e em Chicago. A cidade para onde eu tinha acabado de me mudar. Por um instante, achei que era outra manipulação. Mas a data do e-mail e o endereço eram reais. Pesquisei o nome dele. Thomas Crawford. E encontrei um registro recente de empresa registrada naquele endereço. Fiquei olhando para a tela, sentindo a mente girar. Se aquilo fosse verdade, tudo o que eu sabia sobre a minha infância era mentira. E talvez o verdadeiro motivo dela ter me controlado fosse outro. Medo do que ele poderia me contar. Apaguei o e-mail, respirei fundo e decidi. Eu precisava ir até lá. Não para buscar respostas, mas para saber se ainda existia alguma verdade fora da voz dela. Na manhã seguinte, dirigi até Chicago. Parei em frente ao número 2140 e fiquei observando o prédio simples, com um letreiro metálico na fachada. Crawford & Sons, Restoration Services. Um homem estava na porta organizando ferramentas. Cabelos grisalhos, o mesmo formato de ombros que o espelho sempre me devolveu. Ele olhou na minha direção e pareceu congelar. A ferramenta caiu da mão dele, e então ele murmurou quase sem voz. Daniel?
A voz dele me atravessou como se o tempo tivesse se partido no meio. Fiquei parado, sem reação, com a chave do carro ainda na mão. Durante anos, cresci acreditando que meu pai era apenas uma ausência, um buraco confortável onde minha mãe colocava todas as culpas. Agora, aquele homem na porta, com o mesmo formato de maxilar e o mesmo olhar tenso, dava corpo a tudo o que eu nunca entendi. Ele deu alguns passos na minha direção, com cuidado, como quem se aproxima de um animal assustado. Eu não consegui falar. Só balancei a cabeça, confirmando. Thomas respirou fundo. Disse que não imaginava que um dia eu apareceria, que tinha tentado entrar em contato quando as coisas ficaram ruins, mas que Margaret, minha mãe, tinha feito questão de cortar qualquer ponte. Disse que ela lhe mandara uma carta anos atrás, avisando que se ele tentasse me procurar, ela o destruiria publicamente. A voz dele era calma, mas carregada de culpa. Entramos no prédio. Era um pequeno galpão reformado, cheio de ferramentas, madeira cortada, cheiro de verniz. Ele trabalhava com restauração de móveis antigos. No canto havia uma pequena mesa, 2 canecas e um porta-retrato virado para baixo. Sentei sem dizer nada. Ele me ofereceu café, perguntou se ela ainda estava viva. Eu apenas respondi que não. O silêncio que se seguiu foi denso. Depois, ele disse algo que me fez gelar. Ela me procurou alguns meses antes de morrer. Olhei para ele, confuso. Ele explicou que ela ligou dizendo que queria deixar tudo em ordem, que parecia cansada, mas lúcida, e que pediu uma única coisa: que ele nunca tentasse entrar em contato comigo, que me deixasse viver a vida sem o peso do nome Crawford. Thomas contou que perguntou o motivo, e ela respondeu apenas: ele vai precisar odiar alguém para se encontrar. Fiquei em silêncio. Era a frase perfeita para ela. Tão cruel quanto precisa. Ela realmente acreditava que o ódio podia ser um tipo de amor disciplinado. Perguntei por que ele tinha ido embora. Ele ficou olhando para o chão por um tempo antes de responder. Disse que, no começo, achava que podia salvá-la, que ela era inteligente, charmosa, mas que aos poucos o controle dela se expandiu para tudo, o que ele vestia, o que dizia, até como respirava perto de mim. Quando tentou levar a separação adiante, ela o ameaçou com a mesma coisa que fez comigo: manipulação. Disse que eu o odiaria para sempre, e ele acreditou. Ela me convenceu de que era melhor para você me odiar do que crescer preso à guerra dela. Ele disse. Ouvir aquilo foi como sentir as peças se encaixando de um jeito desconfortável. Tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Perguntei se ele ainda me acompanhava, se sabia algo sobre minha vida. Ele assentiu, envergonhado. Disse que sempre acompanhou de longe, pelas redes, pelos registros públicos, que sabia da viagem, da confusão, da denúncia, que tentou entrar em contato com Emily. Mas ela o bloqueou, achando que fosse golpe. Thomas me olhou com olhos cansados. Sinto muito, filho. Eu devia ter tentado mais. Não consegui responder. Havia raiva, sim, mas também um tipo estranho de alívio. Pela primeira vez, eu via um reflexo que não vinha dela. Ele foi até uma prateleira e pegou uma pequena caixa de madeira. Disse que era a única coisa que ela deixara com ele. Dentro havia uma fotografia antiga. Eu, bebê, dormindo no colo dela e ele atrás, sorrindo. Atrás da foto, uma anotação feita por ela. Tudo que é bonito precisa ser contido. Quando li, senti as mãos tremerem. Ela tinha transformado até o amor em algo que precisava ser contido, moldado, vigiado. Saímos do galpão e andamos pela rua em silêncio. Ele perguntou se eu queria ver onde morava, e eu aceitei. O apartamento era simples, mas acolhedor. Livros, plantas, quadros tortos. Nada que lembrasse a rigidez da casa em que eu cresci. Enquanto ele fazia café, percebi algo sobre a geladeira. Colado com um ímã, havia o mesmo envelope timbrado do escritório de advocacia Stevens & Price. Perguntei por que ele tinha aquilo. Ele ficou imóvel. Depois disse baixinho: chegou para mim no mesmo dia em que você recebeu o testamento. Ela deixou uma carta para nós dois. Abriu o envelope e me entregou. A caligrafia era dela. A mesma tinta azul. Vocês sempre precisaram um do outro, mas nenhum teve coragem de ficar. Agora, quem sabe, consigam se perdoar por me odiar. Fiquei olhando o papel, sem sentir raiva, nem dor. Só um cansaço imenso. Ela tinha conseguido o que queria. Mesmo depois de morta, ainda estava no meio. Antes de ir embora, Thomas disse que a oficina estava aberta se eu quisesse voltar. Não prometi nada. Só apertei a mão dele e fui embora. No caminho, senti algo novo. Não era alívio, nem culpa. Era silêncio. O tipo de silêncio que vem quando o barulho finalmente acaba, mesmo que reste o eco. Mas, ao chegar em casa, encontrei uma nova carta enfiada por baixo da porta, sem remetente. Dentro, uma única linha. Agora que encontrou seu pai, Daniel, o que vai fazer com a metade de mim que ainda vive em você? Por alguns segundos, eu só fiquei olhando o bilhete, incapaz de sentir qualquer coisa. A caligrafia era idêntica à dela. A mesma inclinação metódica, a mesma tinta azul escura. Mas não fazia sentido. Ela estava morta. Os documentos oficiais confirmavam. Mesmo assim, o papel tinha cheiro de tinta recente. Fechei a porta devagar
Travei as trancas e sentei no chão. O mundo parecia pequeno, comprimido dentro do som do meu próprio coração batendo. Peguei o celular e tirei uma foto do bilhete. Mandei pra Emily. Minutos depois ela respondeu: Daniel, para. Joga isso fora. É alguém te provocando. Tentei acreditar nisso, mas algo em mim não deixava. Era o tipo de frase que minha mãe diria. Não só o conteúdo, mas o jeito. Aquela forma de transformar cada gesto em um espelho. A metade de mim que vive em você. Ela sabia que eu passaria a vida tentando provar que não era igual a ela. E talvez essa fosse a última armadilha. Me fazer ver que, em algum nível, eu era. Passei a madrugada lendo novamente o caderno que peguei no hospital. Havia páginas que eu não tinha notado antes, coladas entre si. Descolei com cuidado. No meio delas, encontrei uma anotação que parecia um rascunho de discurso. Se um dia ele descobrir, diga que não fiz por mal. O medo é a forma mais segura de manter o amor perto. Ele vai odiar isso, mas vai entender. Um dia. Fechei o caderno e percebi que era verdade. Eu estava entendendo. Não no sentido de perdoar, mas de aceitar o que ela era. Uma mulher incapaz de amar sem controlar. E um filho que passou metade da vida tentando provar que merecia ser livre. Na manhã seguinte, voltei à oficina do meu pai. Thomas me recebeu com o mesmo olhar calmo, mas cansado. Mostrei o bilhete. Ele leu em silêncio e depois perguntou com cuidado: Você acredita mesmo que foi ela? Respondi que não sabia mais no que acreditar. Ele respirou fundo e disse algo que eu não esperava. Talvez não importe. Talvez o que importa seja o que você faz com o que sobrou. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele me contou algo que nunca tinha dito. Nos primeiros anos após sair de casa, ele recebia cartas dela. Muitas. Todas com o mesmo padrão. Começavam com desculpas, terminavam com acusações. Um dia, ele parou de abrir. Guardou todas numa caixa e nunca mais leu. Foi a única maneira de seguir vivendo. Ele disse. Deixei o bilhete sobre a bancada da oficina e saí para caminhar. O ar de Chicago estava frio. O tipo de frio que corta, mas limpa. Sentei num banco e fiquei vendo as pessoas passarem. Famílias, casais, pais com filhos. E percebi que por mais que eu tivesse tentado fugir da história dela, eu era o resultado direto dela. As reações, os medos, o jeito de querer prever tudo, era o molde que ela deixou em mim. Só que, diferente dela, eu ainda podia escolher o que fazer com isso. Naquela noite, escrevi uma carta. Não pra ela, nem pro meu pai. Pra mim mesmo. Você não é o que ela tentou fazer. Não precisa provar nada, nem ser o oposto dela para existir. Você é o que ficou depois do barulho. E isso é suficiente. Dobrei a carta e a guardei dentro da caixa junto com o caderno, o pendrive e a foto antiga. Não joguei fora. Acho que no fundo guardar tudo era o jeito de reconhecer o que veio antes, sem deixar que me comandasse. Nos dias seguintes, o telefone ficou em silêncio. Nenhuma nova carta, nenhum e-mail. Aos poucos, o peso começou a sair. Comecei a trabalhar com meu pai na oficina. Nada planejado, apenas algo simples, manual, sem controle. A madeira tinha esse efeito. O som, o cheiro, o tempo certo de cada corte. Era a primeira coisa em anos que não vinha acompanhada de culpa. Meses se passaram. Uma tarde, sentei no balcão da oficina e percebi que o sol estava entrando pela janela, iluminando a foto que ficava esquecida no canto. Eu, bebê, no colo dela. Por um segundo, não senti raiva, nem amor. Só um reconhecimento tranquilo de que, no fim, éramos dois lados do mesmo erro tentando amar do jeito que sabíamos. Peguei a foto, coloquei dentro de uma caixa e escrevi do lado de fora, encerrado. Levei até o rio e deixei ir. Ficou boiando por alguns segundos, até desaparecer na correnteza. Voltei para casa sem olhar para trás. Dessa vez, o silêncio não doía, era só silêncio.